a terceira temporada de Sangue e Água já chegou na Netflix, então fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo o que aconteceu nessa temporada. E é claro que eu já vou começar falando aí do triângulo amoroso, Puleng, Wade e o KB. Gente, a Puleng, eu tenho as minhas questões com ela, porque ela usa muitas pessoas pra fazer a vontade dela. Claro que ela é jovem, né, tá ali naquela fase da adolescência, mas assim, não dá pra passar pano pra algumas atitudes dela. Ela usa o Wade desde a primeira temporada e isso ficou muito claro lá na segunda temporada, o tempo inteiro. Aí ela tem aquele relacionamento com o KB, mas enquanto está com o KB ela não se abre com ele, esconde as coisas e quase beija o Wade pelas costas dele. Aí depois o KB termina com ela, tem aquele comportamento ali horrível, né? Expõe ela na frente de várias pessoas, independente dele estar chateado, foi muito horrível o que ele fez. Ele não sabia se ela estava ou não traindo ele, mesmo assim ele expõe ela daquela maneira super vergonhosa e depois, é claro, ele se arrepende, pede perdão e aí a Puleng, gente, ela não perdeu tempo, porque assim que ela termina com o KB, ela já inicia um relacionamento com o Wade e eu acho que essa foi a grande falha dela, porque naquele momento a própria Tahira havia avisado ela que o Wade gostava muito dela, então que se ela não gostasse dele daquela forma, era pra ela acabar ali com as esperanças dele, porque ele sempre ficava esperando por ela. E o que a Puleng fez foi começar um relacionamento com ele e trai ele ali no baile de formatura. Ela fica com o KB pelas costas dele. Aí vem essa temporada, ela continua esse relacionamento, mas também continua conversando com o KB. Rola ali um crime em vários momentos. Ela parece um pouco confusa até que a mãe dela puxa a orelha dela e fala sobre ela não cometer os mesmos erros que a mãe, né, cometeu ali no passado. E é quando ela decide que ela quer ficar com o Wade. Então ela vai lá, é sincera com ele sobre ter ficado com o KB. E assim, ela age como se o Wade não tivesse direito de ficar chateado, e ele, óbvio que tinha direito, porque ela ficou com outra pessoa enquanto estava com ele. Mas, gente, o Wade é daquela forma, né? Eu gosto muito dele, ele tem aquele coração enorme, gosta muito dela, faz tudo por ela o tempo todo. E é claro que ele perdoa ela e segue a partir dali. Então eu gostei no final da temporada quando o Wade toma a iniciativa de romper com ela, porque os dois são ótimos como amigos, são quase como que irmãos. E ele finalmente percebe que, apesar de gostar muito dela, eles dão certo como amigos, eles não dão certo em um relacionamento. Realmente os dois não têm muito clima ali, né, muita química. E eles são ótimos como amigos, eles se completam como amigos, e ele percebe isso. Na verdade, a Puleng usa ele em diversos momentos, né? Ela não foi ali a melhor amiga com ele, mas ele sempre esteve do lado dela, e eu acho que eles combinam muito como amigos. Já o KB, ele tem uma química enorme com a Puleng, mas assim como ela, ele é cheio de problemática, fez aquela exposição horrível e agora fica aí, né, no ar se ela vai voltar com o KB, se ela vai ficar sozinha, se ela vai se envolver com outra pessoa, né? Eu acho que ela tem muito mais química com ele e eu quero que o Wade fique com uma pessoa que mereça ele, que ele siga a vida, né? Porque ele já terminou com a Tahira ali por conta da Puleng e aí finalmente parece que ele colocou um ponto final nessa história. E o jogo virou bastante aqui nessa temporada, eu acho que a Puleng ficou muito mais apagada, porque até então, né, nas duas primeiras temporadas, era a Puleng ao lado do Wade ali que fazia toda a investigação para encontrar a irmã perdida dela. Já aqui nessa temporada, ela está bem, né? A Puleng tá ali namorando com o Wade quietinha e quem toma a frente da investigação é o KB, que quer descobrir a verdade sobre a mãe dele, sobre o pai, e também a Fikile, que quer descobrir quem é o pai biológico dela e também quer descobrir sobre o desaparecimento da mãe dela no Abissa. Então os dois ali estão muito mais presentes aqui nessa temporada. E eu acho que a Puleng vai ficando um pouco em segundo plano, chega até o momento em que ela é sequestrada, então ela fica bem mais apagadinha aí, e a gente consegue até ver o KB junto com o Wade, né, investigando juntos, trabalhando juntos em toda essa confusão. E a Fikile, gente, eu gosto muito dela, eu acho que dá pra ver que ela tem um coração muito bom, ela passou por muita coisa, e mesmo assim eu acho que ela sempre tenta agir de forma sensata ali, enquanto que a Puleng tem muito mais crises do que ela, né? Eu acho que elas têm muita diferença em relação a isso. E olha que a Puleng fez várias coisas com a Fikile aí ao longo das temporadas, que ela podia ficar muito magoada, mas ela sempre perdoa, dá pra ver que ela tem o coração mais amolecido. A gente vê isso até nessa temporada em relação, né, aos pais dela, à mãe dela, que ela tem o coração meio mole em relação a tudo, mesmo com toda essa história do passado. E nessa temporada ela está enfrentando uma barra, porque ela tá conhecendo a nova família, ela está com o rancor da mãe dela, da Noabissa, que está desaparecida, então ao mesmo tempo ela quer encontrar a mãe, e ela também tem ali o Brian, né, como pai dela,
E eu acho a relação dos dois linda junta, então foi legal que apesar dela ter conhecido a família, ela também não descarta ele, né? Ele foi inocente em toda a história, ele até se aprofunda no que aconteceu pra ela, que ele realmente não sabia aí que ela não era filha dele. Então eu acho a relação dos dois muito bonitas, mas também acho legal que ela deu essa oportunidade de conhecer a família verdadeira dela e que ele respeitou isso, está presente com ela nesses momentos, então eu achei isso muito bacana. E já a Puleng viveu aí um conflito enorme com a família dela na temporada passada, e agora quando ela finalmente está reconstruindo as coisas aos poucos, o pai dela morre. Ele que ficou aí super chateado, né, com a Thandeka por descobrir que realmente a Fikile, né, ou Pume, não era filha dele. Na verdade, essa parte eu nem entendi muito bem, pra falar a verdade, porque ele mesmo conta que já tinha essa desconfiança, que ela não era filha dele. Inclusive, esse foi o motivo que fez ele aí aceitar a adoção da menina, né, vender ela ali para que ela fosse adotada, e depois ele se arrepende disso. Então ele já tinha essas desconfianças, e quando ele descobre aqui que ela não é filha dele, ele fica super chateado e sai de casa, sendo que ele meio que já sabia isso, né, gente? Mas tudo bem. E aí chega um ponto que ele resolve perdoar ela e voltar pra casa, e é bem aí que ele morre, né? Foi uma grande surpresa e isso afeta muito a Puleng. Ela que toda temporada está vivendo uma crise diferente, então ela sempre parece ali meio que essa jovem rebelde, como eu disse, bem ao contrário da Fikile, do comportamento da Fikile. E aqui ela fica abalada, mas ao mesmo tempo não demonstra muito. Isso também é importante pro término dela com o Wade, porque ela fica guardando toda aquela mágoa. E aqui nessa temporada nós temos personagens novos, né? A gente vê aí o Lunga, que inclusive tomou bastante o lugar da Azama. A Azama que era a melhor amiga da Puleng, então era com quem ela desabafava, pra quem ela contava tudo. E a Azama não está presente. A gente até vê umas trocas de mensagens ali, mas o Lunga realmente surge pra meio que se tornar esse amigo com quem a Puleng desabafa. Até porque ela está namorando com o Wade, que era o melhor amigo dela também ali, né? Juntamente com a Azama. Então, pro namorado ela já não conta muitas coisas, a Azama não está ali, então ela acaba contando ali com a presença do primo para poder desabafar sobre várias questões. E falando de Lunga, a gente tem que falar aí de um outro triângulo amoroso que surgiu entre ele e o Chris, e também a Wendy, gente. O Chris e a Wendy que surpreenderam ali no final da temporada passada ficando juntos, e eu confesso para vocês que eu gostei muito de ver eles juntos, até porque eles representam, né, aquele contraponto. Eles são tão diferentes, eles viviam implicando um com o outro e de repente eles dão certo. E a Wendy, ela conhece um lado diferente do Chris, ela vê como ele é um amigo ali muito fiel. E realmente, o Chris ele tem as problemáticas dele, mas algo que ninguém pode dizer é que ele não é um bom amigo. Ele sempre protegeu a Fikile, sempre protegeu a Reese, então ele sempre fez tudo pelos amigos dele, e ele também fica ali ao lado da Wendy, então é bem legal essa relação que eles constroem. E aqui nessa temporada eles começam ali ficando juntos, mas sem querer assumir muita coisa, até que eles assumem, só que a Wendy viaja, e é aí que começa todo o problema, porque depois dessa viagem o Chris começa a sentir muita falta dela, está passando por um monte de barra também, tem essa questão dos pais dele serem ausentes, então tem confusões acontecendo na escola, tem toda essa confusão com Fikile, então ele tá passando por muita coisa e não pode contar com o apoio da Wendy, que sumiu, e ao mesmo tempo ele conhece o Lunga e começa a se aproximar bastante dele, e começa a rolar um super clima entre os dois. Eu confesso pra vocês que eu gosto do Chris com a Wendy, e eu não acho legal eles forçarem isso, sabe, dele assumir um relacionamento com a Wendy e depois ficar interessado por outra pessoa. Então, pra mim não fez muito sentido. Era melhor ter terminado com a Wendy se era pra construir esse outro arco de um novo relacionamento. A partir do momento que eles escolheram deixar ele junto com a Wendy, escolheram que eles assumissem esse relacionamento, pra mim não faz muito sentido colocar uma outra pessoa nessa história, que foi o que aconteceu ali colocando o Lunga, e eles chegam até a se beijar. Eu não acho legal isso acontecer ali como uma traição, né, porque é pelas costas da Wendy. Claro que ela também tem as questões dela, estava longe, se ausentou em relação a ele, né, as coisas não estavam fáceis entre eles. Mas assim, como eu disse, fazer toda aquela construção do relacionamento deles, vamos ficar juntos à distância, pra depois ele conhecer outra pessoa e querer ficar com essa pessoa, pra mim não faz muito sentido toda essa confusão, não precisava disso. Era melhor não ter evoluído com a Wendy pra poder ficar com o Lunga, ou então não ter se interessado pelo Lunga e investir ali no relacionamento com a Wendy. E no final das contas a Wendy volta, depois que ele já está interessado pelo Lunga, ela volta querendo aí que eles deem certo, né, que o relacionamento vá pra frente, e fica aí no ar o que vai acontecer, porque afinal de contas, agora ele já está meio mexido com o Lunga também, então
definitivamente temos agora aí um triângulo amoroso e uma situação pra ele resolver. Como eu disse, eu gostei muito dele e a Wendy, acho que eles combinam muito, mas não sei o que vai acontecer, se ele vai optar em ficar com Lunga ou se vai até querer ter um trisal, porque ele já teve isso antes, né, com a Azami e com o Mark, então não sei o que vai acontecer aí com esse casal. Em relação a Fikile, ela estava completamente focada aqui na temporada em achar a mãe dela e também descobrir sobre o pai biológico, estava ali envolvida em uma série de coisas, e aí essa questão amorosa ficou meio de lado, até porque o Sen some aí a temporada inteira e era quem ela gostava, inclusive ele aparece em determinado momento e falam que se amam ali. Eu achei meio repentino porque os dois não ficaram muito tempo juntos, mas ele some praticamente o tempo inteiro, então a gente não vê muito desenvolvimento disso, e só no final lá que ele consegue ali retornar, né, ele consegue ser resgatado, e aí a gente vê os dois novamente juntos, mas é pra ver que ele ainda está muito afetado com tudo que aconteceu, né? A mãe dele foi capturada, foi feita de refém, assim como a Puleng. Nessa temporada, na verdade, ocorreram aí fatos muito pesados, né, gente? Principalmente com o surgimento da Lisbeth, que chega colocando o terror. Puleng é capturada, a Janet é capturada, o Julius é morto. Depois chega aquele momento que a Lisbeth ameaça o próprio filho, KB, para que ele não revelasse nada sobre eles. Aí depois eles capturam o Chris e a Fikile, né, que chegam ali na casa e não querem que a história se espalhe, capturam eles e ela chega a disparar na Fikile, que quase morre na confusão toda. O Matra também acaba sofrendo um disparo e ela simplesmente vai embora. Então dá pra ver que ela não se importa muito com ninguém. Quem ela se importa um pouquinho seria ali o KB, mas mesmo assim não grande coisa, né? Afinal de contas, ela acaba ameaçando o próprio filho e abandona ele mais de uma vez. E é isso que acontece, mas no finalzinho a gente vê que ela foi capturada. E é claro que tudo isso é um grande baque pro KB, né? Que descobre que os pais dele realmente estavam envolvidos aí em tráfico de crianças. O pai dele ali no hospital, depois de toda a confusão, a mãe foge e é presa. Então ele vive um dilema enorme. E ainda descobre, né, a mãe dele diz que matou a Noabissa, então a Fikile, que é como uma irmã pra ela, está ali super magoada no meio de toda aquela história. Gente, Julius morreu também, então muito drama acontecendo, mas ainda assim no final a gente vê ali, né, os Bailey juntos com os Kumalos tentando aí se reerguer depois de tudo isso que aconteceu. E agora voltando aí um pouquinho pra escola, a gente não pode deixar de falar da Reese, né, ela que teve um destaque especial na temporada passada e não foi diferente aqui. E assim, nós temos que convir, gente, que parece que ela apronta. Tudo bem que ela tem os motivos dela, a questão da mãe, a falta de dinheiro, mas ela escolheu o caminho errado pra seguir e ela não sofre muito bem as consequências como as outras pessoas ao entorno. A própria diretora Daniels, que descobre tudo e tenta ajudá-la, acaba sendo super prejudicada. O próprio Chris repete o ano, já a Reese basicamente tem que cumprir ali um serviço comunitário, então parece que para ela as consequências não são muito graves e a própria Daniels chega a falar isso com ela ali no final, né? Que as pessoas em torno estão sofrendo as consequências enquanto ela continua fazendo escolhas erradas. A Tahira também ganha um destaque aqui nessa temporada, nesses dilemas escolares. O Sia, irmão da Puleng, também aparece bastante nessas questões escolares. Acontece muita coisa ali e a Tahira também acaba sendo prejudicada, enquanto a Reese fica meio que ali, né? E parece que no final ela quer dar uma volta por cima depois de tudo isso que aconteceu. No geral, a gente teve muitas respostas nessa temporada, descobriram um infiltrado na polícia, descobriram aí o que aconteceu, né? A Tandeka, que acabou se separando do Julius, e aí teve um casinho ali, ficou com uma pessoa, engravidou, e foi quando ela teve a Pumi. Descobrimos que o Julius ficou chateado com isso, e por isso ele aceita que a filha vá para doação, mas depois ele se arrepende, mesmo assim a filha é levada, deixando ele e a família arrasados, e ele sempre se culpou por isso. A gente vê que a Lisbeth e o Matla estavam envolvidos nesse sequestro, envolvidos em tráfico de crianças, e que a Noabissa, né, não podia ter filhos e estava prestes a se separar do Brian. Eles ficam um tempo separados e depois, quando voltam, ela já está com a criança e fala ali, né, que a Fikile é filha dele, e ele aceita isso porque ele queria ali muito ter uma filha, então ele acha que tá tudo bem, que tá tudo certo. A gente teve muitas respostas sobre isso. Também temos a Lisbeth voltando e tentando encobrir as coisas, mas nisso ela acaba cometendo outros crimes, como mais sequestros, e ela acaba sendo presa, então as coisas acabam sendo reveladas, mas no finzinho eles deixam aquela ponta solta, porque a gente vê que
que a Lisbeth era só mais uma peça num esquema que é muito maior. Então ali no final a gente descobre que tem um esquema muito mais amplo do que a Lisbeth, do que o Mata e do que tudo que aconteceu ali, e que mais coisas podem acontecer a partir disso. Então, apesar de termos no geral as coisas meio que solucionadas, a gente descobre que isso faz parte de algo muito maior, e é claro, fica aquela ponta solta para acontecer muito mais coisa por aí. Deixa pra mim nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa temporada. Vocês gostaram? Não gostaram, acharam melhor ou pior do que as outras? Eu confesso pra vocês que eu preferi as duas primeiras temporadas do que essa temporada em si. Eu acho que a fórmula foi meio diferente, até porque agora a Fikiri já descobriu quem ela é. Muitas respostas já haviam sido dadas pra gente, então a gente só foi montando ali algumas pecinhas que faltavam, mas que a gente já até conseguia deduzir. E ficou mais numa correria, num jogo mais pesado aqui nessa temporada, né? Sequestro, disparos. Então a situação mudou bastante aqui nessa temporada. Como eu disse, achei a Puleng um pouco mais apagadinha. Os dilemas em si que aconteceram foram um pouco mais pesados, foram mais voltados para Lisbeth. Então, de uma forma geral, eu preferi as duas primeiras temporadas, mas essa temporada também conseguiu me prender, e é uma série que, no geral, eu gosto bastante. Deixa aí pra mim nos comentários tudo que vocês acham. Vocês acham que a Puleng vai voltar com o KB? Quais são as teorias de vocês para uma próxima temporada? O que vai acontecer em relação ao Sen? A gente vê ali no final, né, a fotinha dele, então tem coisa aí no ar. Deixa pra mim tudo aí nos comentários pra eu saber. Então é isso, galera. Tchauzinho!